Pessoal, o que significa ourivesaria? Ourivesaria é fabricar joias, fabricar objetos em ouro. E por que o rei proibiu isso? Porque ele sabia que muita gente estava roubando ouro e transformando esse ouro roubado em joias, em objetos e etc. E o rei não tinha como saber se era roubado ou não. Pessoal, olha só o que acontece. O governo cria as casas de fundição. O que significa casa de fundição? Cuidado, tem um N aqui, ó, fundição. Pessoal, a casa de fundição é onde o ouro vai ser derretido. A outra casa já existia, pessoal, olha só. Mas existia, não era uma não, eram várias. A moçada gostava de ganhar dinheiro com o próprio negócio. Pessoal, as casas de fundição vão ser criadas nas vilas mineradoras e todo o ouro extraído tem que ser levado ali e transformado em barras. Então olha só, todo ouro com mais de 100 gramas era transformado em barras. Olha a tecnologia. Pessoal, todo o ouro extraído com mais de 100 gramas, ele era transformado em barras. Barras de ouro é aquele negocinho que o Silvio Santos dá no programa dele, que vale mais do que dinheiro. Olha, tem até brilho. Pessoal, nessa barra de ouro tinha o símbolo de Portugal desenhado, o número de registro e o peso do produto, certo? Se eu levasse menos de 100 gramas, era transformada em lingotes. Pessoal, lingotes são tirinhas de ouro, bem fininhas, que também tem o símbolo da corte, tem o número e o peso. Aí agora você tem que carregar no bolso, para ir comprar no mercado, lingotes ou barrinhas. A barrinha era tão fininha, sabe aquele chiclete que é uma tirinha? Não sei se vocês já viram, porque é rico que compra. Estou brincando, gente, estou brincando. Pessoal, aquele chiclete tirinha, aquele chiclete, se você fizer assim, ele é maleável. O lingote era igualzinho, ele era maleável. O que acontecia? De repente ele quebrava. Todo lingote quebrado, você tinha que levar de volta na casa de fundição para derreter e fazer um novo lingote. Só que cada vez que você leva, diminui 10 gramas, 5 gramas, é prejuízo. Pessoal, presta atenção. Você perde 10 gramas de ouro cada vez que você for para lá, meu. Olha louca, professor, então perdia muito, claro. E quem é que vai ser prejudicado? O grande minerador ou o pequeno minerador? O pequeno minerador. Pessoal, por causa disso, nós vamos ter uma segunda revolta no ciclo do ouro, que é a revolta de Vila Rica. A revolta de Vila Rica... A revolta de Vila Rica, ou revolta Felipe dos Santos. Olha só, essa revolta, ela vai acontecer então em 1720, em Minas Gerais. E essa revolta, ela é o seguinte: os pequenos mineradores querem ficar isentos das casas de fundição. E lógico que o rei não vai isentar ninguém, o rei quer mais é que o povo entregue todo o ouro lá sim. Aí, pessoal, olha só o que o Felipe dos Santos sugeriu. Vamos fechar as casas de fundição. Pessoal, imagine um monte de pobre querendo fechar um órgão que o governo que criou. Deixa eu traduzir para o povo que está escrito, porque o povo está entendendo nada. Que eu estou escrevendo hoje em inglês e o meu inglês é clássico. Pessoal, revolta de Vila Rica ou revolta Felipe dos Santos. Por que tem esse nome Felipe dos Santos? É o nome do líder do movimento. O que ele queria fazer? Pessoal, ele queria fechar as casas de fundição. Só que a casa de fundição é um decreto do governo. Tem então um minerador pobre querendo ir contra um decreto do governo? Pergunta, valendo uma vaga no cemitério. Olha aí, o que acontece quando um pobre vai contra o governo? Vai para o cemitério. Pessoal, Felipe dos Santos ganhou alguma coisa? Uma forca. Pessoal, esse cara morreu enforcado em praça pública para servir de exemplo para que outros mineradores não façam nada contra um decreto do rei. Pessoal, olha só. O rei de Portugal vai ficar muito doente. O rei de Portugal ficou doente demais, não pode voltar para o trabalho, não pode mais trabalhar. O rei de Portugal, pessoal, caiu de cama e não vai mais voltar para governar. Pior, a esposa dele, a Dona Maria I, é louca. Pessoal, olha só,
Dom José I, rei de Portugal, está doente de cama. Dona Maria I, a esposa, está louca. E eles ainda não tinham filho. O primeiro filho que vai nascer é Dom João, meio retardado. Então o pai doente, a mãe louca e o filho retardado. Não tinha como governar Portugal. Em 1750 foi nomeado como primeiro-ministro de Portugal olha só, como primeiro-ministro de Portugal foi nomeado um cara chamado Marquês de Pombal. Pessoal, Marquês de Pombal foi nomeado primeiro-ministro. Então vamos lá. Se Portugal, a partir de 1750, passa a ser governado por um primeiro-ministro, significa que Portugal está vivendo em que forma de governo? Uma monarquia parlamentar. Uma monarquia parlamentar, ou seja, o rei não manda nada, quem manda é o primeiro-ministro. E o Marquês de Pombal, pessoal, ele vai governar Portugal de 1750 a 1777. Durante 27 anos, esse cara foi governante. Pessoal, esse cara ele era tão inteligente e tão eficaz, pessoal, presta atenção. Olha que coisa feia, chamando a atenção da sala para o Brasil inteiro ver. Só falta tirar e colocar aqui, ó, é ela que estava conversando. Né? Aí a mãe vê e fica brava. Pessoal, olha só, Marquês de Pombal, ele é um déspota esclarecido. O que é um déspota esclarecido? Pessoal, déspota esclarecido é aquele governante autoritário, absolutista, conservador, mas que defende ideias liberais, principalmente ideias relacionadas ao quê? Ao liberalismo econômico de Adam Smith. Pessoal, o Marquês de Pombal, como déspota esclarecido, ele vai realizar um monte de reforma. Essas reformas, nós vamos chamar de reformas pombalinas. E essas reformas pombalinas, pessoal, olha só que legal. Em Portugal, nós vamos ter um terremoto que vai devastar Lisboa. Em 5 anos, o Marquês de Pombal conseguiu reerguer Lisboa inteirinha depois do terremoto. Ou seja, ele era um administrador competente, ele era um administrador eficaz. E nessas reformas pombalinas, pessoal, algumas delas vai ser implantada no Brasil. Nós vamos sofrer algumas dessas reformas pombalinas do Brasil. Elas começam a ser implantadas no Brasil a partir de 1750. Olha só uma reforma que ele criou. Pessoal, em 1750 ele cria no Brasil a finta. Pessoal, o que significa finta? A finta, pessoal, é um imposto que já tinha sido criado em Portugal, mas o parlamento português não tinha aprovado, e agora eles resolveram colocar em prática no Brasil em 1750. E o que é a finta? A finta é um terremoto. Pessoal, estou brincando. O que é finta? Pessoal, a finta é um imposto anual. Então, olha só, imposto anual pago por vila. Pessoal, cada vila mineradora vai ter que pagar uma finta. Essa finta, pessoal, é o seguinte. Agora não tem mais o quinto. Agora não existe mais o quinto. O que existe é a finta. A finta determina que, olha só, cada vila mineradora, olha só, terá que enviar anualmente R$100 de ouro. Pessoal, cada vila mineradora vai ter que enviar pelo menos 1.500 quilos de ouro por ano para Portugal. A vila que não enviar 1.500 quilos de ouro para Portugal fica devendo para o ano que vem. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. As jazidas de ouro de Minas Gerais estão se esgotando. E por que o ouro esgota?
Ouro é um minério renovável, igual unha que você corta, nasce, corta, nasce. Não. Pessoal, o ouro, para Portugal, o ouro jamais vai acabar. Só que é ironia, porque o ouro vai acabar, vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais ouro. Só que Portugal não aceita essa história, ele acha que nós estamos roubando o ouro. Por quê? Então, um exemplo. Se em 1749, Vila Rica mandou para Portugal 1.550 quilos de ouro, o Marquês acha que esse ano a gente tem que mandar no mínimo 1.500. Só que o que está acontecendo? Cada ano que passa, as jazidas estão se esgotando mais. E como que era feita essa cobrança desse imposto? Tinha lá o nome de todos os mineradores. Por exemplo, vamos supor que nós estamos aqui numa vila mineradora, Vila de Nossa Senhora das Chuchucas Arrependidas. A vila de Chuchuca é uma vila, uma chuchuca só tem cachorro, pessoal presta atenção, nada a ver. A vila de Chuchuca é o seguinte, cada um de nós tem um nome registrado no livro do intendente. Então ele vai tirar uma média de cada um e juntando o ouro da vila toda tem que dar 1.500 quilos. Se não der 1.500 quilos, o que vai acontecer? Vai ratear entre todos a diferença. Então, por exemplo, tem que mandar 1.500 quilos, nós mandamos só 1.400. Beleza. O ano que vem nós vamos ter que mandar 1.500 mais os 100 desse ano. Só que se a jazida está esgotando, o que vai acontecer ano que vem? Vai faltar mais ainda. E cada um de vocês vai começar a aumentar a dívida com Portugal assim. Por exemplo, sei lá, Chuchuca Maria. Chuchuca Maria deve 10 quilos de ouro. Aí o ano que vem, a Chuchuca Maria vai estar devendo 15 quilos de ouro. E assim vai passando os anos. Pessoal, no final das contas, vai ter minerador devendo 300 quilos de ouro sozinho. Esse cara, mesmo que entregasse a casa, a família inteira, ele vai ficar devendo para Portugal. Então, pessoal, a finta é uma maneira do rei arrecadar todo o ouro extraído no Brasil. Entenderam? Ele vai forçar os mineradores a entregar todo o ouro extraído lá em Minas Gerais. Certo? Pessoal, criou a finta. Todo mundo vai pagar certinho? Não, ninguém vai pagar certinho. Outra reforma importante que Marquês de Pombal traz para o Brasil é de 1759. Aqui ele vai tomar 4 iniciativas importantes para nós. A primeira delas é essa: expulsa os jesuítas. Pessoal, Marquês de Pombal vai expulsar os jesuítas do Brasil e de Portugal. Por que ele expulsa esses caras? Vamos lá. Quem é que manipulava a nossa cultura? Os jesuítas. Quem é que monopolizava a educação? Os jesuítas. Quem é que acabava se intrometendo nas questões políticas e sociais do Brasil e em Portugal? Os jesuítas. Na verdade, ele estava inserido em tudo. E você ter um ensino religioso, somente um ensino religioso, é um atraso? Sim, era um atraso. E o Marquês de Pombal, como déspota esclarecido, ele sabe que a educação tem que ir mais longe, tem que ir além daquilo que a gente está vendo. Então preste atenção nisso. Expulsa os jesuítas? Sim, expulsa os jesuítas. Certo? Expulsou os jesuítas. Olha o que ele faz. Ele implanta o ensino régio. Pessoal, o ensino régio é a escola laica. A partir de 1759, nós passamos a ter no Brasil uma escola que vai ensinar ciências e humanidades. É uma escola que nós vamos ter aula de matemática, física, química, biologia, história, geografia, tudo numa matéria boa. Até então, o que o povo aprendia na escola? Rezar, cantar e rezar. Pessoal, olha só, expulsa os jesuítas, implanta o ensino régio. Ok, olha o que ele faz. Ele extingue as capitanias hereditárias. Pessoal, olha só, ele extingue as capitanias hereditárias e implanta as províncias. Pessoal, então olha só, a partir dessa data, o Brasil não é dividido mais em capitanias, o Brasil passa a ser dividido em províncias. O Marquês de Pombal, pessoal, ainda fez outras reformas
Mas uma delas vai ser importante para nós, vai mudar muito a realidade brasileira.